Um levantamento realizado pelo Mapa da Água, que avaliou a qualidade de água de todas as cidades do Brasil, identificou em Maringá substâncias com maiores riscos de gerar doenças crônicas como câncer. O risco apontado para a cidade é o pior entre as 3 classificações. O mapa divide as substâncias em 2 grupos de periculosidade, que determinam os tons de vermelho quando você avalia no mapa. Essa divisão foi feita pelo Repórter Brasil, uma entidade sem fins lucrativos de imprensa, com base nas classificações dadas a cada substância pelos órgãos reguladores mais conhecidos do mundo, como a OMS. Além dos 2 níveis de irregularidade, o mapa é sinalizado em azul quando a água está dentro dos limites de segurança. Daí a Sanepar emitiu uma nota para a gente falando que atende rigorosamente os requisitos estabelecidos no anexo 20 da portaria de consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde, alterada pela portaria 88/21 e portaria 2472/21, parâmetros que podem causar riscos à saúde e a frequência de amostragem para o monitoramento da qualidade da água, desde a captação até o ponto de consumo da população, disse a nota emitida pela Sanepar. Aqui eu tenho que ressaltar uma coisa: esse levantamento usou como base alguns critérios que, pelas principais entidades de saúde do mundo, falam que pode ter algum tipo de risco, e daí a Sanepar fala que está seguindo toda a norma técnica. Então, assim, a palavra de um levantamento que cruzou dados com a fala da Sanepar alicerçada em parâmetros jurídicos, não necessariamente única e exclusivamente de saúde. E aí, Rigon? Olha, eu conheci uma pessoa que trabalhou muito tempo na Sanepar, se aposentou, e ela falou que a Sanepar sempre foi correta no tratamento da água, então eu não teria por que duvidar. Agora, quem morou em outros estados sabe que a água do Paraná é uma água diferenciada. Tem gente aqui, em outros estados, você não tem coragem de beber água que sai da torneira. Você é obrigado a tomar só água mineral, é só água que você compra no mercado. Então, eu tenho a impressão, pela ignorância que eu tenho no assunto, que o Paraná ainda possui, por conta, inclusive, do aquífero Guarani, a água muito boa, a qualidade da água muito boa. Agora, o estudo, como você falou, tem certas coisas que não dá para rebater. E aí, Lanza? Olha, como o Rigon falou, eu reitero a fala dele, porque já cheguei a frequentar alguns outros estados que a água era praticamente não potável, assim. E a água daqui de Maringá, assim, temos as nossas críticas à questão do abastecimento, a questão de algumas verbas que vieram também da Sanepar. Mas em si a questão da qualidade da água, a qualidade da água consumida, me aparenta ser boa. Porém, há pontos ainda da Sanepar a melhorar. Principalmente de algumas regiões de Maringá que ainda seguem no poço artesiano e na fossa. Ô Celestino, seria esse um bom momento para o município assumir de vez esse serviço? Pois é, Vitor, se o estudo estiver correto, é um caso de polícia, né? É um caso de Ministério Público, porque o Maringá, com a qualidade de vida que tem, né? Primeira cidade do ranking em qualidade de vida, tem uma água de péssima qualidade, aí tem que entrar o Ministério Público. Eu acho que não dá para a gente pagar uma água tão cara como a Sanepar cobra, né, no Paraná todo, um serviço de qualidade às vezes duvidosa, né, como ontem na Zona 3, a pouca pressão, né, ficamos lá 4 horas com pouca pressão, com falta de água e sem aviso prévio. Então, assim, se o estudo estiver correto, é caso de Ministério Público. O Brasil tem hoje 5.570 municípios, franceses. Esse levantamento aponta que 763, pelo menos, porque tem alguns que não tem o levantamento, não tem uma empresa que eles foram lá, pegaram a coleta, depois foram para o Ministério da Saúde. Acontece também. Mas 763 municípios estão nessa situação. Não seria, talvez... Isso daqui leva em consideração alguns parâmetros internacionais. E daí a gente tem uma nota da Sanepar nesse sentido. Será que não é o caso do Brasil elevar os padrões de qualidade de saúde nesse sentido, nesses levantamentos? Não será o caso, né? É obrigação de formar alguma coisa aí, um estudo nacional para definir parâmetros e exigir isso. Agora, cá entre nós,
vamos raciocinar sob lógica. Se a água de Maringá é tão boa, por que colocam tanto cloro a ponto de torná-la intragável? A água de Maringá é boa, mas por que tem tanto cloro? Alguém toma água direto da torneira, só que não pode comprar água de galão mesmo, entendeu? Agora tem outra coisa. A água de Maringá, a gente sabe a trajetória dela. Ela vem de Apucarana, nasce em Apucarana e vem aí passando por um monte de municípios, de propriedades que os agrotóxicos convergem para dentro da água. Ontem mesmo foi preso em Amambai, no Mato Grosso do Sul, um contrabando de galões de defensivos agrícolas made in Paraguai. Eles vendem aqui muito mais barato, o pessoal bota aí nas propriedades, vem enxurrada, joga dentro do Pirapó. Quanto mais chove, pior fica a água do Pirapó, porque vem muito desses defensivos, chamados defensivos agrícolas, que eles têm um monte de nome aí, né? Então, chega aqui, a Sanepar faz o trabalho dela aí, enche de cloro e a gente toma e acha que está normal. Não está, né? Eu acredito que não esteja. Mas quem é que vai nos defender? Qual é o laboratório especializado que pode dizer isso? Se tem este produto ou aquele produto que vai diretamente no corpo humano e ataca um monte de órgãos. Passar para o professor Itamar. Vitor, essa questão da água tem que pegar a questão técnica, né? Está em condições de ser consumida ou não está, né? Não dá para a gente emitir uma opinião a partir do gosto, porque tem água que é extremamente desagradável, mas, no entanto, ela é saudável. A propósito, eu já morei em Água Boa, lá só tomava água mineral, lavava calçada com água mineral, né? E tem em Água Boa. Agora, a água tem um outro componente aí que ninguém gosta de falar, apenas os médicos ortomolecular que tocam nesse assunto, que é o flúor que se coloca na água, em grande quantidade, algo absolutamente, segundo os médicos ortomolecular, desnecessária, que não tem nenhuma função, e ela altera a questão o flúor altera a questão do iodo no nosso organismo. Portanto, eles sempre recomendam que a gente faça reposição diária de iodo para contrapor a questão do flúor, que é desnecessário. E aí ninguém fala nada sobre isso, né? Ou os médicos ortomoleculares estão malucos, ou o resto estão empenhados em continuar vendendo flúor para as empresas colocarem na água que a gente vai tomar. Ok, só antes eu vou fazer um comentário, porque eu já me interessei sobre esse assunto, professor, e coincidentemente eu fui pesquisar. A questão do flúor, ele é colocado numa quantidade específica. Há cidades que em que o flúor está acima, tem cidades que está abaixo, mas tem um fator X ali, que eu não vou me recordar agora qual que é o ideal. E isso tem uma importância muito grande para a questão da saúde bucal. Então, depois que começou a se implementar o flúor na água, teve uma questão bem eficiente. Inclusive, eu posso passar para o senhor, tem alguns estudos muito interessantes da Unicamp sobre essa questão. Pode falar. Eu tenho estudado isso também. Essa questão aí, eu até não queria debater uma coisa que não é da minha área, mas essa questão também é falsa, né? Era para não ter cárie nos dentes. É a grande questão, o grande motivo. E isso não se resolve com flúor na água. Só para deixar, não sou eu que estou falando isso, quem falou isso foi uma referência da área de odontologia da Unicamp, que é uma grande instituição. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Não, eu também não tirei da minha cabeça, eu peguei os estudos dos caras que escrevem a respeito. Então, nós dois não estamos nem certo nem errado. Quem está errado e certo é quem escreveu lá, que a gente leu. Vou passar para o Paulo Vidigal. Bom, a gente tem aí a manifestação, né? Tem esse estudo e tem uma manifestação da Sanepar dizendo que cumpre a legislação no que diz respeito a isso. É uma questão técnica, né? Tem que ser estudioso, especialista nessas questões, na qual, inclusive, eu não sou técnico. Né? Aí a gente traz à tona outras questões que, né, a municipalização dos serviços de água, não sei se esse é motivo para discutir essa questão da municipalização do serviço de água. Penso que talvez seria interessante uma manifestação do município sobre esse estudo, né? E talvez, né, a Câmara dos Vereadores, talvez alguns vereadores que possam se interessar pelo assunto, que penso eu que seja muito importante,
possam criar uma comissão e estudar, ouvir cientistas e pessoas que tratem sobre esse tema com propriedade, que é uma preocupação de todos nós.